em Filipenses 4 e o versículo 8. É apenas um versículo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Glória a Deus, glória a Jesus. Que nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Nisso pensai. Estou achando que a bateria desse microfone está acabando. Está cortando? Por favor. Está cortando de vez em quando a minha fala? Obrigado. Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu estava em casa hoje, irmãos, pensando sobre o que falaria aqui nesta noite, e esse texto saltou diante dos meus olhos, e como é atual o assunto que eu quero tratar aqui nesta noite com os irmãos, como esse assunto ele é atual, né? Você percebe na leitura que nós fizemos que Paulo ele está fazendo a conclusão de uma fala. A gente sabemos bem que a carta destinada aos irmãos em Filipos, né, não é uma carta doutrinária, não é uma carta de correção. Pelo contrário, Paulo ele faz muitos elogios aos irmãos filipenses, né, por serem pessoas de fé, pessoas que aprenderam bem a palavra do Senhor e praticavam aquela palavra, porque eram pessoas bem generosas, pessoas bem atenciosas, né, e auxiliaram muito o apóstolo Paulo na sua jornada de fé. Obrigado. Na sua jornada de fé. E Paulo escreve essa carta como uma forma de agradecimento, né, aos irmãos em Filipos, mas ele também nos deixa aqui alguns conselhos, né, muito práticos para o nosso dia a dia. E entre esses conselhos que Paulo nos deixa, está esse aqui no versículo 8. Né? Ele está concluindo uma fala, e ele, no versículo 1, logo naquela primeira parte, diz assim: quanto ao mais. Ou seja, ele está terminando, né? Está encerrando uma fala. Então é como se ele estivesse concluindo, né, uma fala, um discurso, e ele diz o seguinte: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, Paulo diz: nisso pensai, nisso pensai. Trazendo para um entendimento mais contemporâneo, um entendimento mais comum entre nós, é como se Paulo estivesse dizendo aos irmãos: olha, eu quero concluir a minha fala nesse texto, dizendo para vocês o seguinte: cuide da mente de vocês. É isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aos irmãos filipenses, nesse versículo, é o seguinte: cuide da mente de vocês. Cuide da mente de vocês. Se você for analisar essa palavra aí, mente, destaca ela aí, essa palavra mente, né, e os seus subjetivos, que é sentimento e também entendimento, você verá que essas três coisas, mente, sentimento, entendimento, eles pertencem ao campo ou à esfera do intelecto. Então, mente, sentimento e entendimento são pertencentes à esfera do intelecto, que permite a pessoa a aprender, a desejar, a pensar e a agir. Então perceba que, se tratando dessas palavras, né, subjetivas, que é mente, sentimento e entendimento, que estão dentro da esfera, dentro do campo do nosso intelecto, são essas coisas que nos permitem aprender, desejar, pensar e agir.
Então perceba que quando Paulo diz aos irmãos em Filipos, que eles precisam cuidar da mente deles, porque quando ele diz assim, ó, nisso pensai, Paulo está dando aqui para eles uma lista de coisas boas em que eles devem ocupar a mente deles. É Paulo dizendo, olha, se você quer ter uma mente saudável, se você quer ter uma mente fértil, uma mente produtiva, uma mente criativa, então você precisará alimentar essa mente. Com o quê? Com coisas verdadeiras, com coisas honestas, com coisas justas, com coisas puras, com coisas amáveis, com coisas de boa fama, com coisas que tenham virtude, que tenham louvor. Caso contrário, você corre o risco de não ter uma mente saudável. Você corre o risco, eu corro o risco, nós corremos o risco de não termos uma mente saudável. Agora, é vontade de Deus que nós não tenhamos uma mente saudável? Não, pelo contrário. Uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, segundo as Escrituras, nós herdamos a mente de Cristo. Sim ou não? Sim. Está na Bíblia, 1 Coríntios 2,16. Coloca para nós, por favor, Diego. Isso aqui é o que você herdou. Uma vez que você entregou a vida para Jesus, a gente herdamos isso também como herança aí, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de... Nós temos a mente de Cristo. Então olha o que Paulo está dizendo aos irmãos em Corinto. E olha, é interessante a gente destacar esse versículo, porque os irmãos de Corinto, quando a gente fazemos uma leitura geral, pela qual Paulo escreve essa primeira carta, essa primeira epístola, a igreja de Corinto era uma igreja poderosa, mas problemática. A igreja de Corinto, eu volto a repetir, era uma igreja de poder, mas era uma igreja com muitos problemas, né? Paulo, quando escreve a primeira carta, Paulo vai tratar assuntos de imaturidade na igreja, assuntos de falta de amor, assuntos envolvendo carnalidades. Então era uma igreja poderosa, mas era uma igreja que a mente deles não estava saudável. Entende? A mente deles não estava saudável, mas Paulo está dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo aos irmãos em Corinto, peraí, tem alguma coisa errada com vocês. Porque como é possível vocês terem a mente de Cristo e não se comportar como ele se comporta? Ou como ele se comportou? Não tem como. Não é verdade, irmão? Não faz sentido. Não faz sentido termos a mente de Cristo e não pensarmos como Cristo pensou. Não faz sentido. Não tem como não ser. Não é assim? Por isso que Paulo, quando instrui novamente lá, volta no versículo, Paulo falando lá em Filipenses 4:8, Paulo está dizendo, olha, você para ter uma mente saudável, você precisa o quê? Você precisa policiar essa mente. Você para ter uma mente saudável, meu irmão, minha irmã, eu, você, nós precisamos cuidarmos desta mente. Nós não podemos permitir com que as coisas externas interfiram nessa nova realidade de mente que temos em Cristo. Irmão, em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Sim ou não? Sim. O mundo está no maligno. Ele está no maligno, irmão. Olha lá. Primeiro, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Qual é o sentido de dizer que o mundo já está no maligno? Irmão, existe um sistema governamental que ele é regido pelo mal. Então, tudo que a gente vê da parte do lado de fora, no sentido de sistema governamental, existe um mal por trás de tudo isso. Existe uma influência por trás de tudo isso. Então, tudo que a gente vê fora de Deus, irmão, tem uma influência maligna. Tudo que a gente vê fora de Deus, eu repito isso, há uma influência maligna, porque o mundo jaz no maligno. Entende? E agora, uma vez que nós somos de Deus, o inimigo quer afetar esse compromisso que temos com Deus. Ele quer afetar essa nossa comunhão, ele quer afetar esse nosso relacionamento com Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o inimigo não tem problema com quem está morto. O inimigo tem problema com quem está vivo. Agora, quando eu uso esse termo, quando eu falo de morto, eu estou falando de morto fisicamente, estou falando de mortos espirituais. Porque a Bíblia mesmo diz que todos aqueles que não estão em Cristo, a condição deles é de morte.
estão mortos espiritualmente. Agora, você acha que o inimigo vai perder tempo com quem está morto? Não tem como, irmão, porque já está morto. Se a pessoa está morta espiritualmente, você acha que o diabo vai ficar perdendo tempo com quem está morto, irmão? Não faz sentido. Ele vai perder o tempo dele com quem está? Com o quê? Com a proposta de também matar quem já está vivo. Olha que coisa extraordinária. Então ele vai investir. Para quê? Para poder matar quem está vivo. Nós que outrora também estávamos mortos em delitos e pecados, como diz as Escrituras, que o Senhor nos amou, está lá em Romanos 5,8, põe para a gente, por favor, Diego. Que Ele nos amou quando éramos ainda pecadores, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, estávamos em condição de delito e de pecado ainda, Ele nos amou. Estávamos em condição de morte espiritual em trevas, Ele nos resgatou desse lugar, nos deu vida. E agora nós temos a mente dele. Então ele luta para quê? Para poder comprometer isso, para poder degenerar isso, para poder interferir nessa questão. Ele tenta lançar, ele lança os seus dardos, ele lança as suas setas, e aí sucessivamente falando. Agora, qual é a importância, pastor, desse texto que nós estamos tratando lá? Volta lá, Filipenses 4:8, e a proposta do tema aqui hoje: cuide da sua mente. Irmão, qual é a proposta disso para a gente hoje, pastor? Entendendo que o mundo jaz no maligno, que o inimigo está ao nosso derredor, né? Como está lá em 1 de Pedro 5:8, está escrito lá, o que? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo... Não coloca o texto para mim, eu gosto de falar e colocar o texto. 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor. Olha lá, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa. Ele só quer a brecha. Ele só quer a brecha. Então o texto nos informa, o Espírito Santo, através de Pedro, nos informa: toma cuidado, que o seu adversário não está longe, ele está ao seu derredor. Olha, irmão, como isso aqui é profundo. Isso aqui é espiritual demais. A Bíblia diz que o anjo acampa ao nosso redor, sim ou não? Sim. Mas o diabo está ao derredor. Está nas espreitas, não é assim? Ele está nas espreitas. Só de olho, esperando o quê? Esperando uma oportunidade, esperando uma brecha, esperando um vacilo. É assim que ele faz. Entendeu, irmão? E ele não desiste até que venhamos sair desse mundo. Enquanto estivermos vivos, o diabo vai lutar com a gente. Até porque, eu volto a repetir, o diabo não luta por quem está morto, ele luta por quem está vivo. Se você e eu estamos vivos em Cristo, a nossa luta será constante. Amém? Agora, uma vez que a gente entende isso aí, ó, o diabo está ao nosso derredor, o mundo jaz no maligno, ele tem suas artimanhas, aquela coisa toda. A gente precisa entender algo muito importante. O nosso inimigo, ele é o mesmo daqueles que foi no passado. O diabo é o mesmo. É o mesmo que lutou no passado contra os nossos antepassados. É o mesmo que lutou com Abraão, com Moisés. É o mesmo Satanás. É a serpente, o diabo que a gente luta hoje, não é o mesmo inimigo que derrubou Adão e Eva no jardim do Éden. É o mesmo mal. Agora, a gente precisa entender que de tempo em tempo ele muda as suas estratégias, sim ou não? O diabo muda as suas estratégias. E a gente precisa ter essa sensibilidade, esse discernimento de compreender por onde o inimigo está entrando. Por onde o inimigo está entrando. Como eu estou tratando hoje de mente, falando sobre o cuidado com a nossa mente, que nós devemos ter, blindar a nossa mente, para que o inimigo não consiga se infiltrar nela, para que o inimigo não consiga contaminar ela, corromper ela, prejudicar ela. A gente precisa entender quais são as ferramentas que ele usa hoje. Quais as ferramentas que o inimigo usa hoje? Querido, em questão de mente, nós sabemos muito bem que nós vivemos na era digital. Sim ou não? Isso aqui, pastor. Meu irmão, é aí que eu vou entrar. Eu vou entrar é aí que eu vou entrar. É a era digital. Nós vivemos na era digital. Nós vivemos nessa era, na era digital. Irmãos, eu estava fazendo essa análise em casa hoje, eu falei, meu Deus, eu tenho 42 anos, se Deus me permitir, faço 43 em novembro. Eu sou de uma época, não é que eu seja saudosista, mas fazendo uma comparação, eu sou de uma época que eu vim de uma família muito pobre, irmão, nós não tínhamos televisão em casa.
E não estou dizendo que nós não tínhamos televisão porque eu era crente, não. Eu me converti com 20 anos. Eu me converti na fase adulta. Eu não tinha televisão em casa, meu pai não tinha dinheiro para comprar. E eu conheci muitas famílias que não tinham televisão em casa. Irmão, os nossos filhos já têm celular. Olha o avanço que esse mundo está indo. Entende o que eu estou tentando dizer para vocês? Cada um com um. Não é? Nós somos de uma época, muitos de nós, irmãos, dos mais velhos, 40, 50 anos, somos de uma época que muitas famílias não tinham televisão em casa, porque não tinha condição. Pais e mães, homens já maduros, adultos, não tinham televisão em casa. Irmãos, nossos filhos têm celular. Olha que coisa. Eu estava vendo alguns vídeos na internet esses dias, sobre questão de empreendimentos, sobre questão de trabalhos online, coisa desse tipo. Rapaz, eu vi um garoto, 14 anos de idade. Irmão, 14 anos de idade. Ele trabalha com celular, já está fazendo um vídeo ensinando você como acessar esse negócio para poder trabalhar e ganhar dinheiro com o celular. 14 anos de idade. 14 anos de idade. Nós estamos vivendo a era, essa era, irmão, a era digital. Nós estamos nesse período, nós estamos vivendo essa realidade. Nós estamos vivendo essa realidade. Agora, isso é bom? É óbvio. Essa tecnologia, ela veio e facilitou muita coisa para a gente, sim ou não? Sim. Nossa, Deus do céu. Hoje você não precisa sair de casa para pegar uma refeição. Precisa? Não. Não precisa, irmão. Você pede a comida pelo celular, você paga pelo celular, só falta comer pelo celular, né? Entende? Mas você vê como essa praticidade, né, das coisas, ela melhorou muito, 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 muito. Mas por um outro lado, essa questão, essa coisa que veio boa, de uma forma embutida, de uma forma, como a Bíblia diz que o inimigo vem com um sapatinho de lã, não é assim? Irmão, isso tem sido muito prejudicial. O que eu vou dizer para você não é fala minha, isso aqui é fala um dos maiores psiquiatras do Brasil e no mundo, Augusto Cury. Essa é fala dele, psiquiatra. Ele diz o seguinte, acerca do celular, olha o que ele diz a respeito disso aqui, é um alerta que ele faz. Ele diz que o uso excessivo de celulares leva à intoxicação digital, resultando em vício, problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, dificuldades com sono, esgotamento emocional e até mesmo quadros de autismo simulado, devido ao isolamento social e à falta de conexão consigo mesmo. Ou seja, esse pequeno aparelho, usado de uma forma excessiva, ele adoece. Ele adoece. Antigamente a gente vivia mais, bem melhor, sabe, pastor? Eu acho que a gente vive bem melhor do que hoje. Não é em termos da tecnologia, em termos de vida. Porque hoje em dia, um moleque com 4, 5, 6 anos já tem celular na rua, está falando. Mas é verdade. Vivia melhor. Você vê que essa falta de conexão, né? Essa conexão física, né? É o que o senhor está dizendo. Essa conexão física, essa aproximação de pessoas, essa questão de contato, ela acabou sendo rompida, né? Pouco a pouco, ela está sendo rompida, pouco a pouco. Mas perceba, irmão, que isso aqui é a fala de um psiquiatra. Então perceba que esse uso excessivo. Nós estávamos em família, com a família da minha esposa esses dias, e você vê que essa realidade que a gente estamos vivendo hoje, é uma realidade assim, é tão despercebido o que acontece, que quando uma pessoa vai fazer o que é certo, a pessoa é tido como antiquado. Eu tenho uma cunhada, a irmã da Kelly, a Tamara, que tem 2 bebês recentemente, o Ravi está com 1 ano e quantos meses? 1 ano e 6? 1 ano e 3 meses, e tem a menininha que está com 4 meses, 5 meses, né? 2 meses. E a gente conversando, né? Ela é a mãe mais nova da família, com o bebezinho, e a gente conversando, ela comentando, né? Olha só, irmãos, para você entender o nível que a gente chegou. Elas conversando sobre a questão do menino, né? E essa minha cunhada,
ela é bem restrita e no que diz respeito ao cuidado. Aí ela disse assim, ó, eu não deixo meu filho assistir desenho. Eu não deixo meu filho assistir desenho. Aí falando assim de uma forma assim natural, a impressão parece que a primeira impressão é ruim, né? Você fala, pô, como assim, cara? Uma criança. Então assim, mas você precisa continuar ouvindo para poder entender onde a pessoa quer chegar. Vai ver os desenhos. Não, vai escutando, você precisa ouvir onde a pessoa quer chegar. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de ouvir muito. Eu gosto de ouvir e analisar. E ela falando, não, eu não deixo meu filho assistir desenho. Aí as irmãs já ficam, mas pode ser assim, é aquela coisa, você é exagerado, e não sei o que, eu não deixo ele assistir desenho. Peraí, mas se ele não assiste desenho, o que uma criança de 1 ano e 3 meses faz? Lê livros. Olha o que a mãe está fazendo na cabeça da criança. Perceba o que ela está tentando construir na cabeça desse menino. Só que para essa geração virtual, isso é antiquado. Nessa geração atual que a gente está, meu irmão, isso é atraso. Peraí, que é isso? Mas você é louca? Cara, você para pensar o que essa mãe está tentando construir na cabeça desse filho. E ela diz que ele está tão acostumado com isso que ele acorda pela manhã, ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz é pegar o livro. A primeira coisa que ele faz, ele pega o livro. Claro que ele é uma criança, ele fica só folheando, né? Aí a mãe encosta perto, aí quer que eu leia a historinha, filho? Aí vamos ler. Aí ela vai lá e lê. Aí claro que tem um momento de um dia que ela deixa ele assistir o desenho. Óbvio, né? Óbvio. Que tem até um tal do desenho que é da baleia, que ele gosta muito, né? E ele fica brigando, mãe, baleia, ele quer assistir baleia toda. E ela não deixa ele assistir baleia. Assiste a baleia na hora certa. Mas hoje em dia, nesse mundo que nós vivemos, nesse ambiente que nós vivemos, essa realidade de mundo que nós vivemos, a maioria das nossas crianças acorda pela manhã e qual é a primeira coisa que ela pega? Celular. O celular. E não é para ver a hora. Não é para ver a hora. É para ficar lá, ó. Passa para cima, passa para cima. E aí vem um psiquiatra dizendo que esse é o mal do século. Esse é o mal do século. E aí tem um problema muito grande, mas não é só nas nossas crianças. Eu estou falando das nossas crianças porque toda criança, todo adolescente está em fase de crescimento. E nessa fase de crescimento há algo que está sendo construído na mente dessa criança. Tem algo que está sendo construído na mente dessa criança. No entendimento dessa criança, irmão. Então olha a preocupação. Olha o cuidado que precisa ser tido. Irmão, olha o cuidado que precisa ser tido. Porque essa criança hoje é um adulto amanhã. Quem está entendendo? Diga amém. Essa criança hoje será um adulto amanhã. Entende? Agora olha só, trazendo para nós que somos adultos, porque como eu falei para você, mente está relacionado a pensamento, está relacionado a entendimento, que está no campo do intelecto e que vai aqui interferir ou que vai aqui corroborar junto com o nosso aprendizado, com o nosso desejo, com o nosso pensar e com o nosso agir. Agora tem um problema nisso aqui. Tem um problema. Por quê? Porque se a mente, se o entendimento, se os pensamentos é o que vai gerenciar na nossa vida a questão do nosso aprendizado, do nosso desejo, do nosso entendimento, do nosso pensamento e do nosso agir, se a nossa mente for uma mente intoxicada, se a nossa mente for uma mente poluída, então nós vamos ter problema. A gente vai ter problema. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre TDAH. TDAH. Então eu vou descrever aqui para que eu não corra o risco de dizer para você errado. Mas eu fiz questão aqui também de selecionar aqui para a gente entender o que é isso aqui, ó, que é hoje em dia também, que é o mal do século. Ó, sai em nome de Jesus. Aqui, ó. Não é a internet que está ruim, é meu celular que não está prestando. É ele mesmo.
Daqui uns dias eu taco ele no chão e tudo se resolve. Ó, de uma forma simples e objetiva, para a gente entender aqui, ó. Isso aqui é, ó, só para você entender, isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Isso aqui é um estudo feito no Albert Einstein, tá? Isso aqui é um estudo feito no Albert Einstein sobre saúde mental. Olha o que é TDAH, para você entender aqui, ó. É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno que começa na infância. Olha como isso é, irmão. É um transtorno que começa na infância, geralmente antes dos 12 anos, e pode continuar na adolescência e na vida adulta. Sua causa exata ainda é desconhecida, mas pode estar relacionada à herança genética e às influências ambientais, como o período de gestação e os primeiros anos de vida. Ou seja, isso já pode ser herdado do ventre. Como outras doenças, né? Às vezes tem pessoas que tem mães que são diabéticas e a filha ou o filho acaba herdando, né? Assim como problema de pressão. Aqui o estudo está dizendo que essa questão de TDAH, que é o déficit de atenção, isso pode ter sido gerado, isso pode passar de mãe para o filho. Então perceba, onde eu quero chegar com essa fala aqui? Eu quero chegar ao seguinte: se a mãe, isso aqui, olha onde eu quero chegar, voltando aqui na fala que eu falei para você da minha cunhada. Se a mãe, já na sua gestação, ela não tem o cuidado da mente dela, ela tem uma mente tóxica, ela tem uma mente viciada, ela tem uma mente, sabe, disfuncional, ela pode transmitir tudo isso para a criança. A criança pode herdar isso. Assim como um filho pode, assim como um pai pode, assim como uma mãe pode passar ao filho diabetes, assim como a mãe pode passar para o filho problema de pressão, porque essas coisas são genéticas, elas passam de pais para filhos. Então olha o problema que a gente tem aqui. E aí, se você é uma pessoa que tem problema de TDAH, como a gente falou aqui, que é o transtorno do déficit de atenção, então talvez você não tenha problema em aprender, mas você tem problema em desenvolver o que você está aprendendo. Porque se você é uma pessoa com TDAH, você tem dificuldade de desenvolver o que aprende. Então às vezes você até aprende, mas você tem a dificuldade de desenvolver o que você aprendeu, ou aplicar o que você aprendeu. E tudo isso pode ser causado. Olha o perigo, irmão, do que nós estamos falando aqui. Tudo isso pode ser causado se porventura a sua mente estiver intoxicada. Se você se tornou um viciado ou uma viciada digital, como diz o psiquiatra Augusto Cury, pelo excesso, né? Pelo excesso. Então a mente fica intoxicada, então você gera problemas de saúde mental, e aí depois, futuramente, você pode aí ter ansiedade, depressão, dificuldades de sono. Eu estava falando para minha esposa, falei, rapaz, esse negócio de muito celular afeta o sono, cara. Aí tem pessoa que acha que não consegue dormir porque tem insônia. Não é, gente, é que você passa tanto tempo no celular que o cérebro não consegue. Quando você apaga tudo, ou seja no celular, seja no computador, seja diante de uma tela, você fica tanto tempo naquele lugar que quando você desliga tudo, o seu cérebro não consegue desligar. Você continua ligado. Irmão, olha o mal que isso causa. E uma pessoa que não dorme bem, isso é comprovado. Quem não dorme bem não vive direito. Verdade. Não vive direito, irmão. Começa a ter problema de saúde. Com certeza. Gera um monte de problema. Minha esposa sabe disso. Duas coisas que me afetam muito é falta de alimentação e falta de sono. Irmão, se eu não dormir direito à noite, no outro dia eu acordo mal-humorado. Para você ver, isso afeta. Isso mexe com o sistema nervoso. Tem dia que a pessoa acorda nervosa e não sabe nem por que foi. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Você vê como isso aqui é sério. Tem pessoa que às vezes você vai dormir bem e você acorda nervoso, irmão. E você não sabe qual é o problema. O problema é justamente essa questão. É o uso excessivo de coisas que está comprometendo a sua mente, que está intoxicando a sua mente, que está gerando problemas no sono. E a gente fala, não, eu estou com insônia. Não é insônia.
São problemas que estão sendo gerados por essa falta de controle, por essa falta de equilíbrio. Aí uma cadeia vai atrás da outra, vai trazer problema, vai Isso. ansiedade, aí dá ansiedade, Exatamente. depressão, até chegar num quadro Até chegar a morte. que vai acabar se matando, Porque vai paralisando, né? O salmista diz que um abismo chama o outro abismo. E isso pode ser muito problemático, porque quando chegar na questão do vício, põe para mim 2 Pedro 2,19. 2 Pedro 2,19, eu vou ler a parte B. Porque fala de vício aqui, ó. Augusto Cury chega a dizer que isso pode levar a gente ao vício. E, ó, prometendo-nos liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, ou por aquilo que você for vencido, de tal faz-se também, se torna servo. Irmão, é comprovado hoje, psicologicamente falando, é comprovado hoje que o vício no celular tem o mesmo efeito que o vício de cocaína. Isso é comprovado hoje. O mesmo efeito. A dopamina. Você não consegue viver sem. Você não consegue. Irmãos, de vez em quando o pessoal apresenta os estudos, depois vocês vão ver os estudos que tem aí em vídeo, alguns vídeos que você vê aí, tem crianças, como eu disse a vocês, porque hoje em dia quando a mãe quer entreter a criança, o que ela faz? Ela dá o... Só que aí a criança começa a ficar dependente daquilo, quando a mãe tira, a criança adoece. E aí já chegou num grau muito sério, né? Psicologia chega a dizer que já chegou num grau muito sério. Os desafios também que tem na internet, na página do perfume lá, coloca na perfume, muitas crianças estão morrendo. Certo? Do joguinho do Tiquinho lá tem. Inalar perfume? Inalar perfume. É, mas isso aí já é antigo, né? Isso Não, aí mas é... agora tem mais desafio na internet para fazer. Ah, tá. Vários desafios. É, isso aí é tudo coisa do mal. É tudo trabalhado. Tudo investida. É investida. Você está entendendo, irmão? Então olha só o perigo dessas coisas. Agora, se tratando de nós que somos cristãos, se tratando de nós que somos cristãos, olha só que coisa. Eu coloquei aqui, ó, precisa... Com isso eu digo que a nossa forma de aprender, desejar, pensar e agir precisa ser instruída, guiada, direcionada por Cristo. Ou seja, com tudo isso que eu disse a vocês, qual é a forma, pastor, qual é a forma da gente se proteger? Cara, a única forma da gente se proteger disso é a gente deixar o Senhor instruir nossa vida, guiar a nossa vida, conduzir a nossa vida e nos atentarmos ao que está dizendo a palavra. Porque você faz uma análise como esse aqui, como a gente acabou de fazer. Irmão, deixa eu dar um exemplo para você. Você chega no hospital, você chega no médico. Eu estava comentando com a minha esposa esse dia que eu tô achando que eu estou com labirintite. Que esse dia começou a atacar uma dor na garganta e eu tomo café. Falei, nossa, eu acho que eu estou com labirintite. Aí você chega no médico, vou dar um exemplo. Eu chego no médico, o médico vai constatar, fala assim, rapaz, esse problema que você está sentindo aí é excesso de café. Corta o café que isso para. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tiver fé em Deus e continuar tomando café, vai passar? Não passa, irmão. Não passa. Porque a minha fé não anula a minha responsabilidade do que eu estou fazendo. Não anula. Não anula a minha responsabilidade. Não anula. E aí tem um detalhe importante na minha fala, porque aquilo que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por você. Vai, irmão? Deus vai fazer por você? Deus vai pegar o seu celular e vai dizer assim, rapaz, desliga isso aí. Vai fazer isso para você? Ele vai dizer para você, desliga essa tela. Para de ficar tanto tempo nisso. Deus vai dizer isso para você? Deus vai colocar uma corda no teu pescoço e te arrancar de lá? Não, Ele vai te instruir, filho, isso está te fazendo mal. Rapaz, para com isso. Filha, sai fora disso que ainda dá tempo. É o máximo que o Espírito Santo faz. Até porque o Espírito Santo não obriga a gente a nada, irmão, ele nos aconselha. Até porque em Zacarias está dizendo, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito diz Ou seja, o Espírito Santo ele te aconselha, filho, filha, não vai por aqui, não vai por aqui, ou não continua indo por esse caminho, porque vai ser ruim para você. Vai ser ruim para você. Entende, irmãos? Então, isso são decisões que nós precisamos tomar. São coisas que a gente precisa analisar. A gente precisa analisar. Agora, tem uma coisa, um detalhe que eu quero dizer que é muito importante. Porque quando a gente começa a ficar viciado em uma coisa, você pode perceber, irmão, toda pessoa viciada em uma coisa não percebe que está viciada. Sim ou não? Sim. Você diz para a pessoa, rapaz, sai disso aí, a pessoa diz que não. Para a pessoa está normal. Irmão, eu tenho um pai, até hoje meu pai bebe, né?
A gente vivia dizendo para meu pai: pai, você é alcoólatra, pai. Eu não sou alcoólatra, pai, o senhor é alcoólatra, o senhor não consegue ver sem beber. E meu pai brigava com a gente: eu não sou alcoólatra. Mas meu pai não conseguia ficar sem beber. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? E a gente dizia: pai, o senhor tem problema de alcoolismo, pai. O senhor tem que procurar ajuda. Meu pai: eu não sou. Até hoje meu pai bebe. Você está entendendo? Porque a maioria das pessoas que se tornam viciadas em alguma coisa, você pode perceber, elas nunca admitem que estão viciadas naquilo. Elas nunca admitem. Agora, qual é o problema nisso? O problema é que quem é viciado e não admite, às vezes compromete aquele que ama. Porque as pessoas que estão ao lado que começam a se incomodar. Você pode ver, irmão, na maioria das vezes é o que acontece. As pessoas que estão ao lado começam a se incomodar, porque percebe o excesso, percebe o mal que está causando. Augusto Cury chega a dizer aqui a questão de isolamento social. Irmão, essas coisas aqui, ela isola a gente da sociedade. Olha o que ele disse. Isso gera em nós um isolamento. E nós não estamos falando de pessoas que são mais restritas, né? Tem pessoas que são mais fechadas. Isso está relacionado com o temperamento, né? Isso é normal. Nós não estamos falando dessa questão. Nós estamos falando dessas questões excessivas, das coisas que nós saímos do mundo físico e passamos mais tempo no mundo virtual, no mundo digital. Irmão, não faz sentido isso. Não faz sentido isso, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque se Deus quisesse que a gente fosse virtual, nós estávamos dentro de uma tela, nós somos humanos. Então o natural da vida é você se relacionar mais com quem é físico do que quem é virtual, sim ou não? Sim. É o natural da vida. Então quando a gente começa a perceber, peraí, calma aí. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, talvez não tenha nada a ver, não tem a ver sim, aquele filme Prova de Fogo. Tem uma cena no Prova de Fogo, isso é um filme, tá, gente? Estou dando um exemplo só, não sei o que está acontecendo aqui, mas eu quero usar esse aqui como exemplo, aplicando o que eu estou falando. Tem um momento naquele filme que a esposa do rapaz, ele tinha um sonho, ele tinha uma fissura por iate. Então ele passava parte do tempo dele, ele era bombeiro e ela era enfermeira. Então, no tempo vago que ele tinha, do trabalho dele, ele passava parte do dia, as horas que ele tinha ali, na frente do computador, sabe? Sonhando com iate e fazendo programação e aquela coisa toda. E isso acabava incomodando a esposa. Isso aí está no filme Prova de Fogo, esse filme foi lançado há muitos anos atrás. E a esposa comentava com ele. Já assistiu esse filme? Já? E a esposa às vezes chamava a atenção dele. Falou: rapaz, sai daí. Sai daí. E aí no filme, você vê, eu falei para você, quando você está viciado em uma coisa, você não consegue enxergar que o seu vício afeta quem está do teu lado. Porque quando a mulher chamava a atenção, o homem se incomodava com aquilo. E ao se incomodar, se irritava e na irritação gerava uma briga. Olha como o diabo é astuto, irmão. E aí nessa prova de fogo, porque até então ele não era um cristão, mas quando ele passa a fazer a prova de fogo, que é um livro com acho que 40 testes que ele tem que fazer, e ele começa a entender isso, ele começa a entender que aquela coisa ali que era virtual, estava roubando o que era real, O que ele fez para resolver o problema? Ele quebrou o computador dele, que era aquele computador antigo, né? Quebrou, está no filme. Ele olhou para ele um dia assim, e é claro que, se tratando dele, aquilo estava levando ele para outros caminhos também, né? Porque na verdade a questão do iate era só um subterfúgio para ele entrar em páginas que não deveria entrar. Então quer dizer, o diabo, ele comeu um abismo, puxou outro abismo, né? Um abismo puxou outro abismo. Ele começava com um subterfúgio, e aí quando pensava que não, estava em site, eu vou logo usar o termo, site pornográfico. Então ele começava por um dado e terminava no outro. Então um abismo levou ele para outro abismo, e ele não conseguiu sair mais. E aquilo começou a afetar a esposa dele. E a esposa chamava a atenção dele e ele não conseguia enxergar, porque o vício não deixa. Por isso que você precisa cuidar da sua mente, eu preciso cuidar da minha mente, você precisa cuidar da sua mente. Nós precisamos cuidar da nossa mente, cara. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado. É por isso que na fala de início Paulo disse: olha, analisa no que você está pensando, começa pensando no que é verdadeiro, começa pensando no que é puro, foca a sua cabeça nisso, porque se você não focar nisso, o diabo vai fazer você focar a sua cabeça no que não presta.
Se você não focar a sua cabeça, irmão, a sua mente no que é coisa boa, o diabo fará você focar nas coisas ruins. Então é uma escolha que eu e você tem que fazer. Ou você decide, ou eu decido, ou nós decidimos, não, cara, eu vou focar a minha cabeça, eu vou focar em minha mente, em algo que é bom, em algo que presta. Coloca para mim 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12. Ó, todas as coisas me são, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas as coisas me... Então, peraí. Todas as coisas me são lícitas. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas nem tudo que eu faço é conveniente. Todo cristão precisa entender isso aqui. Tem coisas que não são pecados, mas elas começam com um gatilho. Tem coisas que não são pecados, mas elas começam com um gatilho. Você começa ali, quando pensar que não, você está pecando. Então não era um pecado, mas era só uma isca. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisas que é apenas uma isca para te conduzir ao pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal, não é do mal. Porque o mal é a consequência daquilo que você deveria ter evitado antes. Então, repito isso, o mal é a consequência daquilo que você já deveria ter evitado antes. Então, você não evitou o que não era conveniente, então você caiu no pecado. Aí é o problema. Por isso que a Bíblia diz evita, ou seja, foge da aparência. Quer dizer, você viu que é mal? Ih, meu irmão, sai fora. Você percebeu que aquilo vai te prejudicar, meu irmão? Cai fora. Porque se não fugir, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah, mas não tem nada a ver, rapaz. Isso é só o começo. Mas isso é só uma isca. Se você for fisgado, aí não tem jeito. Então ele que está dizendo aqui, ó. Todas as coisas me são listas. Paulo está dizendo, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas nem tudo me é conveniente. Ou seja, eu preciso ter, eu tenho que ser moderado, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que saber discernir. Eu preciso saber discernir. Preciso saber discernir as coisas. Olha, isso aqui não é ruim, mas cara, se eu entrar por esse caminho, vai dar ruim. Então eu não vou nem entrar por ele. Não vou nem mexer com isso aqui. Porque se eu começar com isso aqui, eu sei onde vai terminar. Isso é discernimento. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por... Eu não vou deixar me dominar. Eu não vou deixar me dominar. E por que não, pastor? Porque nós temos a mente de... Nós temos a mente de Cristo. Cara, por eu ter a mente de Cristo, meu irmão, você ter a mente de Cristo, a gente precisa saber, a gente precisa ser equilibrado. Irmão, o cristão tem que ter equilíbrio. A gente precisa saber, irmão, até onde a gente consegue ir. Sim ou não? Sim. Quando você está almoçando, quando você está participando de uma refeição, você tem o seu limite na mesa ali, sim ou não? Você tem um limite. Cada um tem o seu limite. Você vai chegar e falar assim, rapaz, para mim aqui já deu. Já deu aqui, para mim já deu. Talvez para o fulano ele consiga continuar, mas para mim já deu. Não, como? Não, já deu. Porque se eu continuar de uma ou outra, ou eu vou passar mal, ou eu vou ficar mal, ou possa ser que eu exagere e boto tudo para fora depois, então não valeu a pena. Se não valeu a pena, você vai e come que nem um doido, depois bota tudo para fora, não valeu a pena. E aí para piorar, você ainda comete pecado, porque a Bíblia diz que glutonaria é pecado. Então você começou com algo que era conveniente e caiu no pecado, porque glutonaria é pecado. Agora, o que é glutonaria, pastor? Glutonaria é você ir além do seu limite, é diferente. Porque glutonaria para mim não é eu comer o mesmo que você, porque como eu disse, às vezes eu como um tanto e você come o outro. Então não é que eu sou glutão, é que o seu apetite é menor que o meu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Glutonaria, irmão, é você começou, você já chegou no limite, quer empurrar pela orelha, pelo nariz. Aí não dá, né? Não dá, irmão. Você sabe que não cabe mais nem um copo de água, mas você quer empurrar um litro. Não dá, irmão, não dá. Quem está entendendo, diga amém. Então o que Paulo está dizendo? É isso que a gente precisa discernir. É você saber do seu limite. É você olhar e dizer assim, cara, para mim daqui não dá mais. Eu preciso dar um basta nisso aqui. É você analisar, é você refletir. Se eu for por esse caminho. Eu sempre comento esse caminho em casa, né? A esposa é testemunha disso aí. E sempre que eu começo indo por esse caminho de novo, eu sempre tive hobby por filmes. Nunca escondi isso por ninguém. Eu sempre tive hobby por filmes. Então quando eu namorava com a minha esposa, eu ia para a casa dela. Na minha casa não tinha televisão, porque eu morava com o irmão que era de uma igreja que não permitia, né? Então não tinha televisão. Então quando eu ia para a casa dela, lá tinha televisão e tinha os canais, né, abertos. Você podia assistir filme, aquela coisa toda. Irmão, tinha dia que eu não ia para a igreja.
Sentava na tela, de frente da tela, meio-dia, irmão, dava 11 horas da noite, eu estava na frente da tela. Sim ou não, Vitor? Eu era compulsivo. Chegava na casa dela para o almoço, almoçava, sem contar que tinha vezes que eu não descia para almoçar. Pedia para levar o prato. Peguei aquela folga da casa já, né? Você estava folgado já, tinha conquistado a família toda. Vem almoçar, não traz o prato aqui, meu irmão, vou pegar a filha aqui. Põe no pause, não vou pegar, vou pôr no pause, não, manda pra cá. E eu comia na sala, às vezes sozinho. E aí chegava na hora do culto, não vou pro culto. Falei, não, rapaz, já fui pro culto 3 dias na semana, eu quero ficar aqui. Olha só, loucura. Até o dia que eu parei, falei, não, isso está me fazendo mal, cara, que loucura é essa? Você passa 12 horas, irmão. 10 horas, 8 horas, 9 horas, não é loucura isso, irmão. Você percebeu o excesso? Aí eu coloquei a mão na minha cabeça e falei, rapaz, está errado isso, que loucura é essa? Quer dizer, não há controle, não há um limite, não há um equilíbrio, não há uma moderação. Tem que haver, eu sou um cristão, irmão. Sim ou não? Sim. Eu sou um cristão. Preciso ter limite, eu preciso impor limite, eu preciso me policiar. Peraí, opa, calma aí, chega, bora, meu irmão. E minha esposa sabe, tem hora que eu começo a assistir, aí eu me empolgo, aí tem hora que não, peraí, eu mesmo dou break em mim. Opa, peraí, meu irmão, não vai por esse caminho de novo não, você já sabe como vai terminar. Isso cabe a mim e você. Por que eu estou dizendo isso? Coloca para mim Tiago 1,7, Tiago 4,7. Tiago 4,7. Olha o que Jesus diz na sua palavra, que o Espírito Santo usando Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele... Peraí, Deus não está dizendo aqui que vai expulsar o diabo, está mandando você resistir. Então, existem maus que nós oramos e o Senhor repreende. Outros não, meu irmão. Você tem que resistir. Está no texto. Você resiste. É você que tem que se posicionar. É você que tem que se policiar. É você que tem que olhar para uma palavra que eu estou pregando aqui hoje e dizer, olha, eu li, o Senhor falou comigo na palavra hoje, que eu preciso pensar em tudo que é verdadeiro. Eu preciso colocar minha mente, eu preciso focar minha mente no que é verdadeiro. Eu preciso focar minha mente no que é puro. Eu preciso focar minha mente no que é honesto, no que tem virtude, no que tem louvor. Então, a partir de agora, eu vou me policiar. Eu vou me policiar. É eu que vou me policiar. Eu vou colocar limite. Pronto. Para quê? Para não deixar essa intoxicação de fora comprometer aquilo que é bom estar aqui dentro. Porque essa é a proposta do inimigo. Como a mente de Cristo está em você, então há algo bom em você, sim ou não? Então o inimigo usa as coisas de fora para tentar contaminar algo bom que já está aí dentro. Então há um cuidado que você tem que ter, que eu tenho que ter. E aí o texto diz o seguinte, que tem que ter cuidado é você que tem que resistir. A tentação vem, o desejo vem, você não, peraí, vou me policiar. Calma, vou me policiar. Eu vou fugir, eu vou dizer não. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, existe uma batalha, há uma batalha espiritual, irmão. E a gente precisa entender que o nosso inimigo não é físico. O nosso inimigo não é palpável. O nosso inimigo não é físico e não é palpável. O nosso inimigo é espiritual. Mas ele é real. Coloca para nós aqui 2 Coríntios 10, por favor. 2 Coríntios 10, versículo 3. Eu vou ler do 3 ao 5. Olha o que diz as Escrituras. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo está dizendo, nós somos humanos. Carne, sim ou não? Sim. Aqui, ó, nós somos humanos, somos carne, física. Ele está dizendo que estamos na carne, olha lá. Porque andando na carne, não militamos segundo... Ou seja, ele está dizendo que nós estamos na carne, mas a nossa luta não é na carne. Não é na carne. Versículo próximo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Por que as nossas armas não são carnais, pastor? Porque o nosso inimigo não é carnal. Ele é espiritual. Então olha só. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo próximo. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de... Ou seja, irmão, eu tenho que submeter a minha mente à vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Pastor, quando é que eu venço tudo isso, pastor? É quando eu submeto a minha mente à vontade de Deus. É quando eu faço isso.
Quando é que eu venço, pastor? Como eu venço essas influências externas, esse mal externo? Como é que eu venço, pastor, essa tentação, esse desejo? Como é que eu venço, pastor, esses vícios, pastor? É você submetendo a sua mente, o seu entendimento, à obediência à palavra de Deus. É isso aí. Aí você vai olhar para a realidade e vai dizer assim, isso aqui é mal, cara, não dá. A Bíblia diz que eu preciso focar a minha mente no que é verdadeiro. Você está fazendo o quê? Você está levando cativa a sua mente, o seu entendimento, a obediência de Cristo. Você está fazendo isso por quê? Porque é a vontade de Deus para mim. Eu tenho a mente de Cristo. Então eu tenho que pensar como Ele pensa. Eu tenho que enxergar como Ele enxerga. Eu tenho que buscar as coisas que são puras, as coisas que são honestas, as coisas que são verdadeiras. Não engano, não mentira, não coisa que me prejudica. É isso aí que Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo que existe uma luta, irmão. Existe uma luta. E como é que eu venço essa luta, pastor? É você submetendo a sua mente à obediência de Cristo. Você não vai conseguir vencer de outro jeito. Você não vai conseguir. É submetendo a sua mente. É submeter a sua mente. Irmãos, qualquer um de nós aqui, eu tenho certeza que qualquer um de nós já tivemos a experiência do Espírito Santo incomodar você de uma coisa, sim ou não? Sim. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que qualquer um de nós já tivemos essa experiência. Porque quando nós estamos alinhados com o coração de Deus, não tem como, irmão. Quando você começa, ou quando você quer trilhar algum caminho, ou fazer algo que não está de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo, de uma certa forma, ele chama a sua atenção. Ele chama a sua atenção. De alguma maneira, irmão, a sua atenção é chamada. De alguma maneira, o Espírito Santo incomoda você. Eu tenho certeza disso, o Espírito Santo incomoda você. E aí a questão que fica é, você vai se atentar ao que o Espírito Santo está dizendo, ou você vai fazer o que você está querendo fazer? Aí é a gente que decide. Porque, como eu disse, o Espírito Santo, ele te incomoda, ele chama a tua atenção, mas não te obriga. Quem te obriga a fazer as coisas é o diabo. Sim ou não? É o diabo, irmão. É o diabo que fica tentando você até você cair, até você vacilar, até você abrir brecha. É o diabo que faz isso. É o diabo que fica enchendo o saco. Faz. É ele que fica assim. O Espírito Santo não. O Espírito Santo fala com você e fica esperando a sua atitude. Se você disser, não, eu vou fazer, então tá bom, faz. Fazer o quê? Colocar uma coleira no seu pescoço, você não é cachorro? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, que esse conselho fique para a nossa reflexão nessa noite. A gente precisa cuidar da nossa mente. Querido, cuida da sua mente. Querida, cuida da sua mente. Faz uma reflexão. Faz uma reflexão. Faça uma reflexão. O que você tem depositado o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? No que você tem se focado? O que você tem feito? Para pensar nisso. Para analisar isso. Porque às vezes o diabo está intoxicando a sua mente e você não está percebendo. Às vezes o diabo está conseguindo, de uma certa forma, entrar e você não está enxergando. Mas nessa noite, que o poder dessa palavra, você consiga ter esse discernimento de compreender que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua é que tenhamos uma mente saudável. Saudável. Amém, queridos? Amém. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite, no nome precioso de Jesus. E que Deus abençoe nós, que nós possamos, de uma certa forma, nos policiarmos. Nos policiarmos. Cada um conhece o seu limite, cada um conhece onde o calo aperta. Então, irmão, em nome de Jesus, façamos a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por esta noite. Glória a Jesus. Temos a alegria de ter nossa irmã Marlete também, né? Ô, glória! Chegou mais cedo no curso? Está fazendo estágio já? Está estagiando? Amém.